Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Equilibre-se, o nosso encontro semanal para falar um pouquinho mais de saúde e qualidade de vida. No programa de hoje, eu começo lhe perguntando, o que você sabe sobre hormônios? Pois é, para explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu tenho a satisfação de receber hoje a médica endocrinologista Gabriele De Geroni. Seja muito bem-vinda ao Equilibre-se, doutora. Obrigada, Isabel, e Jornal Bom Dia pelo convite e uma boa noite a todos. Doutora, nem todo mundo sabe ou tem essa exata percepção, mas os hormônios eles exercem uma influência muito importante no funcionamento de todo o nosso organismo, certo? Desempenham aí diferentes funções e tudo mais. Como que isso pode interferir, né, o desequilíbrio deles, o equilíbrio, pode interferir na nossa qualidade de vida e bem-estar? A área da endocrinologia ela é uma área bem ampla, né? Porque as glândulas endócrinas elas produzem umas substâncias que são os hormônios que vão agir em outros órgãos, né? Então a atuação não é local onde eles são produzidos. E isso interfere nas funções de uma maneira geral do organismo, né? Então, no funcionamento do cérebro, no funcionamento do intestino, na questão dos batimentos cardíacos. E é uma especialidade ampla porque são pelo menos aí umas mais de 6, 7 glândulas, né, que causam hormônios e funcionam em doenças e para manter um equilíbrio de uma maneira geral. Então, a gente tem glândula hipófise na cabeça, a gente tem a glândula tireoide localizada no pescoço, algumas glândulas na região abdominal, então o pâncreas, as adrenais, os ovários na mulher, os testículos no homem. Então, isso interfere na qualidade de vida, vamos dizer assim, de uma maneira geral, né? E em caso de desregulação, isso pode ocasionar algumas doenças e é onde entra a área da endocrinologia, né? E como é possível perceber alguns sinais? Existem alguns sinais que a pessoa pode notar, eu acredito que pode estar havendo algo diferente que merece uma atenção nesse sentido? Então, também isso fica um pouco direcionado conforme a glândula, né? Então, o endocrinologista trata de obesidade, né? Então, um ganho de peso, assim, mais proeminente, sem ter grandes mudanças na sua rotina, sem deixar de fazer os cuidados da alimentação, exercício físico, né? Isso pode sinalizar alguma alteração da parte de endócrino, né? Cansaço extremo, queda de cabelo, alteração de batimentos cardíacos, alteração de pressão, muitas vezes pode sinalizar algum problema de tireoide, né? Pensando no pâncreas, pensando numa diabetes, então, sede em excesso, fome em excesso, xixi demais, muita sede, também pode sinalizar que o paciente está abrindo um quadro de diabetes, por exemplo, né? Na mulher, menopausa também, a gente trata, né, junto com os ginecologistas, então, porque na mulher ocorre uma queda mais brusca, né, de estrogênio na menopausa, então também pode dar sintomas, né? Toda uma transformação, Exatamente, né? Então pode dar sintomas de ganho de peso, calorões, dificuldade de sono, alteração de pressão. Então, por ser uma área bem ampla, também pode ter muitos sintomas, né? E muitos são inespecíficos, né? Por exemplo, cansaço, queda de cabelo. Nem sempre vai ser uma alteração hormonal, muitas vezes uma deficiência vitamínica, né? Às vezes o sono, que não é muito bom. Mas a gente precisa descartar esse tipo de coisa, porque são doenças que têm tratamento, né, na nossa área. Então, se essa for a causa, a gente precisa tratar direcionada para ter uma resposta um pouquinho melhor, né? Com certeza, exames específicos que fazem a diferença. Exatamente. E tem alguma faixa etária que os cuidados eles devem ser aí ampliados ou independente da idade a pessoa está sujeita a desenvolver alguma dessas doenças? Depende, na verdade, do quê? Por exemplo, o endocrinologista ele acompanha desde criança até idoso, né? Porque a gente acompanha alguns casos, por exemplo, de baixa estatura, né? Alguns problemas de crescimento, alteração de desenvolvimento de puberdade, né? A maioria delas, né? Algumas causas podem ser hormonais. Então, é uma especialidade bem ampla que pode ter sintomas, né? E as mais tradicionais, por exemplo, peso, tireoide, isso pode acontecer tanto num adulto quanto numa criança, né? E agora a gente está vendo cada vez mais em crianças a questão do peso, principalmente, né? Que está uma coisa assim bem preocupante em função da pandemia e tudo mais. Então, pode ter sintomas em qualquer faixa etária. E em relação às doenças, você já citou algumas, no caso da questão da própria tireoide, que
pode estar aí desregulada, enfim. Se não for tratado esses problemas, a própria obesidade também, outras complicações aí que podem surgir com o passar do tempo. As alterações de tireoide, por exemplo, né, elas podem, por exemplo, excesso de hormônio da tireoide pode causar arritmia cardíaca, problema cardiovascular, osteoporose a longo prazo, né? Então, são doenças que precisam de tratamento, porque tem um impacto de qualidade de vida mesmo bem importante, né? E a obesidade, então, nem se fala, né? De associação com outras doenças, né, com diabetes, com pressão alta, com colesterol, doença cardiovascular. Então, realmente, muita coisa na endocrinologia está relacionada com o estilo de vida, né? Então, isso tem que ser um foco. A gente está vivendo aí um período de muita incerteza, que não termina, né? A gente achou que ia durar pouco tempo, já está se arrastando aí. E eu vejo que muita gente no consultório, assim, deixou para fazer os exames quando melhorasse a pandemia, ou deixou para consultar quando as coisas se acomodassem. E a gente vê que o tempo está passando e muita gente ficou sem fazer exames, né, sem ter esse acompanhamento. E agora a gente está vendo os impactos disso, né? Então, um ganho de peso proeminente, diabetes descontrolado. E com isso vem muitas complicações, né? No caso dos pacientes diabéticos, por exemplo, pode dar lesão vascular, né? Pode dar lesão renal, lesão oftalmológica. Então, é importante ter esse acompanhamento, porque são doenças que, com mudança de estilo de vida, muitas vezes a gente regride ou somente controla, né? Às vezes nem vai precisar de medicação, mas essas doenças relacionadas com isso precisa ter um foco realmente em mudança de estilo de vida, porque o remédio não compensa, muitas vezes, uma alimentação ruim, um sedentarismo, um histórico de uso de bebida alcoólica ou de cigarro. Então, muitas das doenças, o foco vai ser esse mesmo, né? E esse tempo, como você disse, para buscar o serviço de saúde faz toda a diferença, Faz certo, toda a Gabriela? diferença, porque muitas vezes quando vem já está num quadro mais avançado, né? Então, o importante é manter uma rotina aí de check-up, né, com exames de rotina, pelo menos uma vez por ano, se o paciente não tiver nenhuma doença. Se tiver doenças bem controladas, pelo menos a cada 6 meses, né, para ajuste e tratamento. Então, é importante ter essa rotina, porque muita coisa de complicação a gente consegue evitar, né? E tem alguns sintomas ou que podem ser até silenciosos. E aí, quando se chega num ponto, assusta mais ainda. Silenciosos e muitas vezes alguns também são comuns a muitas doenças, né? Então, por exemplo, eu tô com o excesso de hormônio da tireoide, por exemplo. Às vezes dá palpitação, às vezes sobe a pressão e a gente acha que muitas vezes é algo cardiológico. Então, esse check-up é importante para isso, assim, para a gente descartar muita causa hormonal de algumas doenças que são tradicionais, por exemplo, hipertensão. Tem causas endocrinológicas de hipertensão que a gente chama de secundárias, né? Que muitas vezes, dependendo da faixa etária, a gente precisa investigar, né? Então, é importante não deixar essas coisas passarem. Achar que, de repente, eu tô cansado demais, ou eu não estou dormindo porque eu estou estressado, porque a pandemia, porque o meu trabalho, e às vezes tem alguma causa realmente que passa batida, né, se não for investigado. Não é só um estresse ou uma ansiedade passageira, digamos assim, né, merece um alerta, uma atenção. Com certeza. Doutora, em relação à saúde da mulher, popularmente, no dia a dia, as pessoas comentam muito sobre esse impacto da questão hormonal, especificamente no público feminino. Isso realmente procede? Existe uma maior influência, digamos assim, na questão de nós mulheres? Ou os homens também podem ser acometidos por muitos desses problemas? Como é que você difere nesse sentido? Também podem ser acometidos, né, os homens, mas a verdade é que muita doença endocrinológica é mais comum realmente em mulher, né? Então, por exemplo, doenças de tireoide são bem mais comuns em mulheres. São doenças que muitas vezes têm um componente genético, por exemplo, o hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo de Hashimoto é a causa mais comum de hipotireoidismo e geralmente tem uma herança aí, vamos dizer, familiar, né? Às vezes alguém tem a predisposição, mas não desenvolveu a doença. Então, se tem história na família, já pode ter uma chance maior de ter realmente esse tipo de doença. Nem todas, né? Mas, por exemplo, a gente vê bastante mulher com excesso de peso, né? Com doença da tireoide, diabetes e tem a questão da menopausa também, né?
que na mulher ela difere um pouquinho do homem, porque o homem, essa redução dos hormônios masculinos ocorre de uma forma mais gradual ao longo de bons anos. E na mulher, geralmente, ela até tem alguns sintomas antes de entrar em menopausa realmente, mas é uma pausa, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais brusca do que acontece no homem, e por isso pode ter bastante sintoma, né? Então, cansaço, calorão, dificuldade de sono, ganho de peso, e isso precisa ser acompanhado. Antigamente, a gente tinha vamos dizer assim, um receio de usar hormônio, porque, na verdade, o que a gente tinha antigamente eram, primeiro, menos opções, segundo, uns hormônios em quantidades, na verdade, mais elevadas, né? E, hoje em dia, a gente já tem muita opção, tanto em via oral, né, na forma de comprimidos, como em gel, adesivo, para usar, que são hormônios mais seguros e com uma dose menor também, né? Então, diminui aquele risco de ter um câncer de mama, de ter uma alteração de útero e de ovário, né? E hoje a gente sabe que o benefício da reposição hormonal, por exemplo, numa mulher em menopausa, ele é muito superior aos riscos, né? Claro, se a paciente tem contraindicação, se está contraindicado o uso, a gente vai tentar tratar esses sintomas de outra forma. Mas pacientes que não têm contraindicação têm benefício de qualidade de vida, protege o coração de ter doença cardiovascular. Então, os benefícios superam em muitos os riscos. A gente já tem muito mais estudo hoje em dia para conseguir afirmar esse tipo de coisa com mais segurança. Então, paciente sintomática que tem a indicação de usar, não tem porque a gente deixar ela lá sofrendo, tendo calorão. Então, dá para a gente fazer um tratamento de uma forma segura, fazendo controles, com mamografia, preventivo, que não vai ter nenhum problema a longo prazo. Então, é importante que faça, porque a qualidade de vida melhora muito, né? Uma avaliação Cabelo, essencial. unha, sono, dá uma estabilizada na questão do peso, né? Porque a própria idade já favorece o ganho de peso, isso é uma coisa que incomoda muito mulher na menopausa, mas se a gente deixar ela sem hormônio, a gente está facilitando isso também, né? Então, se for possível usar, é indicado realmente que se use. E até, doutora, eu acredito, se a mulher, por exemplo, como a gente está conversando agora nesse momento especificamente delas, manterem as consultas de rotina, ao chegar, porque cada mulher pode variar aí, né, a faixa também de entrar na menopausa, ao chegar nessa fase, pode ter uma qualidade de vida muito melhor para enfrentar esse período, digamos assim, também. Exatamente. Porque muita paciente a gente tem indicação de usar nessa fase de transição realmente, né? Porque teoricamente confirma a menopausa 1 ano sem tá vindo essa menstruação. Mas, às vezes, a gente já consegue fazer esse diagnóstico com os exames de sangue, né? Então, se está aí muito sintomática, é bem importante que faça esse tipo de tratamento. Certo. Doutora, em relação à pandemia, você apontou agora há pouco, em relação a esses reflexos que já são observados no consultório, da demora de muitas pessoas a procurar, né, assistência médica. Em relação à própria Covid também, como é que você observa esse momento atual, já também pegando o ano passado, né, os pacientes que enfrentaram, superaram a doença, mas que merecem observar aí outros sintomas que podem acarretar outros problemas. Como é que você analisa esse momento? Foi um ano, assim, 1 ano e meio já quase, né, bem difícil, né? Então, primeiro, eu acho que psicologicamente todo mundo foi muito afetado, né? De ficar mais por casa, dessa incerteza de vacina, de muita gente próxima falecendo. Então, psicologicamente, acho que foi todo mundo bastante abatido nesse sentido. Então, primeiro ponto, acho que é importante procurar ajuda muitas vezes, né? Porque tem muita gente que tem receio ainda desse acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas acho que tem muita gente que precisa disso, né? Porque às vezes a gente não consegue sair disso sozinho, né? Então, primeiro ponto, a parte psicológica é importante que a gente dê uma atenção especial, porque às vezes vai ocasionar sintomas físicos, né? Doenças físicas. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, muita coisa ficou fechada há muito tempo. Então, por exemplo, o próprio exercício físico. Às vezes abre academia, às vezes fecha academia. O ideal é que faça exercício físico com máscara. Então, já tem um pessoal que não quer. Mas é importante que a gente mantenha uma rotina, né? Nem que seja fazendo exercício em casa. Hoje em dia já tem um monte de aplicativo, canal no YouTube com
exercício físico. Então, é importante que, de alguma forma, a gente mantenha uma rotina, né? Ou esteira dentro de casa, ou caminhar ao redor da quadra, mais distante das outras pessoas, né? Para evitar aglomeração. Então, é importante manter essa rotina, tanto para a parte física quanto para a psicológica também. Porque o que a gente está vendo é muito ganho de peso, né? A maioria das consultas atualmente tem, claro, sempre gira em torno de diabetes, tireoide e obesidade, que são as doenças mais prevalentes, mas muito ganho de peso nesse período, desde o início da pandemia. Muita criança com muito excesso de peso, e aí na criança é um pouco mais complicado, né? Porque uma criança obesa certamente será um adulto doente, né? Com diabetes, com pressão alta, com colesterol elevado. Então, a gente não pode deixar passar isso batido, assim, né? Ficar esperando passar, porque isso é meio incerto ainda, a gente não sabe quanto vai terminar. Então, se a gente não tem como ficar 2, 3 anos sem fazer exercício físico, 2, 3 anos sem retomar dieta, 2, 3 anos sem procurar uma ajuda psicológica, psiquiatra, se isso for necessário. Então, a gente tem que saber também ir atrás de alguém que possa nos ajudar, né? Fazer um check-up, ver se tem alguma coisa errada, se a gente precisa fazer tratamento, porque está tudo muito pesado. Mas a gente também não pode esquecer de cuidar da saúde da gente, né? Porque também, em algum momento, a gente vai sair disso e a gente tem que estar bem, né? A gente não pode estar com 20, 30 quilos a mais, com pressão alta, descontrolado do diabetes, porque isso tem repercussão a longo prazo, né? O corpo, ele tem uma memória metabólica. Então, o que a gente planta agora, a gente, em algum momento, vai colher, para o bem ou para o mal. Então, é importante os cuidados, né, para a saúde. Uma alimentação adequada, né? Ingerir bastante água, fazer exercício físico, evitar cigarro, bebida alcoólica, que são, assim, pensando em saúde, coisas bem básicas e que, na minha área especificamente, tem grande impacto, né, grande repercussão em melhora desses parâmetros metabólicos. Com certeza. E a questão dos hábitos mesmo, como você pontuou, na semana passada, doutora, nós tivemos aqui o doutor Fernando Ferri, pediatra, e ele falou exatamente também dessa questão do público infantil e que tudo começa cedo, pode começar cedo, dentro de casa, os pais, os responsáveis ajudando a mudar algumas posturas, alguns hábitos alimentares e tudo mais, e que vão refletir também na qualidade de vida de todos, né? E a criança, ela faz o que ela vê o pai fazendo, né? Então, não tem como pedir para a criança, você vai comer a maçã e eu tô aqui comendo um pacote de salgadinho. Não tem como, né? Eles aprendem também vendo o que a gente faz. Então, isso é importante. Não tem como fazer dieta numa criança em casa, por exemplo, uma criança com excesso de peso. Eu preciso que ela faça restrição calórica para emagrecer. Eu não consigo fazer isso só ela. Vai ter a comida dela e a família inteira em casa está lá comendo batata frita, comendo carne gorda. Não tem como, né? Então, a criança, ela aprende muito do que ela vê a gente fazendo. Então, uma família que não se alimenta bem, uma família de obesos em casa, com certeza é isso que ela está aprendendo. Só que é uma criança, né? Ela não sabe, ela não tem o discernimento o que é saudável para ela e o que é ruim. Então, a hora de agir é realmente agora, porque depois de adulto, muitas vezes a gente não consegue mais pegar, né? Eu tenho paciente de 6 aninhos com 70 quilos, assim, é uma coisa bem fora, né? Não é um pouco acima, é bastante coisa acima, né? Às vezes, 2 vezes o peso que seria esperado para a idade, para a altura, né? Então, isso certamente terá um impacto futuro se não tiver intervenção nesse momento. E também a gente não pode deixar tudo por conta da pandemia. A pandemia nos limitou em muita coisa, a gente tem que ficar mais em casa, né? Ter essa questão do isolamento, mas essas coisas básicas precisam ser mantidas, né? A gente consegue fazer um exercício, nem que seja dentro de casa, a gente consegue cuidar um pouquinho da alimentação, tentar dormir bem, né? Ter uma rotina ali de sono, etc. Porque senão agora a aula online, né? Agora está até voltando, mas passou aí 1 ano com a online, então era só na frente de telas o dia inteiro. Naturalmente já gasta menos, né? A taxa metabólica basal já se reduz, porque não vai para a escola, não tem educação física na escola. Então, naturalmente, a taxa metabólica basal. Então, não precisa comer demais. O gasto já não é mais aquele que era. Então, pequenos excessos já são suficientes para elevar esse peso, né? Então, isso não pode passar batido, porque é uma situação que está bem preocupante, assim. A gente não tinha tanta criança antigamente com excesso de peso, assim, no consultório, e isso está sendo cada vez mais comum,
E influencia em tudo na vida deles, inclusive na rotina de estudos, né, concentração, enfim, quando há excesso de peso. Exatamente. E até autoestima também, né? Porque às vezes na escola isso pode causar alguns problemas, né? Então, mais do que beleza, mais do que um corpo legal, é importante o foco na saúde mesmo, né? Essa questão da estética é uma consequência, sem dúvidas. Com certeza. No público adulto, por exemplo, falando da questão também da obesidade, já que a gente está nesse ponto, existem também muitas outras opções, seja de tratamento, além desses importantes aliados, exercício físico, controle da alimentação, que foram evoluindo com o passar do tempo, certo? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, Gabriele, dessas evoluções que você observa na tua área. Na endócrino, assim, a tecnologia está sendo muito aliada, né? Por exemplo, para tratamento de diabetes, hoje a gente já tem pâncreas artificial, né? Que funciona como bomba de insulina. Então, são tratamentos ainda muito caros, né? Bem fora, assim, da realidade da maioria das pessoas, mas já tem muita tecnologia envolvida. Até para medir a glicemia, né, na ponta do dedo, a gente já tem sensores agora que ficam grudados na pele em forma de adesivo, então nem a picadinha mais lá na ponta do dedo muitas vezes é necessária, né? Então a tecnologia na endócrino tá muito, muito boa mesmo. E na parte dos tratamentos também isso evoluiu muito, né? A gente não tem ainda aqui no Brasil liberados em bula muito tratamento de peso, mas tem muita coisa boa vindo aí pela frente, né? A gente tem aquelas medicações injetáveis agora, né? Que são análogos de GLP-1, elas imitam um hormônio que a gente produz aí no trato gastrointestinal quando se alimenta. Então, é dessa forma que induzem saciedade, completamente diferente de uma sibutramina, por exemplo, né? Que é um remédio que funciona, mas que pode causar vários efeitos colaterais, como elevação de pressão, de frequência cardíaca. Então, a gente já tem muita coisa nova vindo e nos próximos anos, né? Nos últimos congressos aí, tem bastante coisa boa para vir. Então, tem muito paciente realmente que vai precisar da medicação, né? Paciente que tem indicação, não tem contraindicação. É importante que a gente use, né? Porque não é fácil perder peso, né? Então, a gente não precisa também deixar o paciente sofrer. Então, tendo necessidade, a gente usa. Não quer dizer que tem que usar remédio a vida inteira, né? A gente faz um tratamento, se for possível, a gente tira, tem alguns que não dá para fazer a vida inteira realmente, então o ideal é que a gente faça um ciclo de tratamento e depois se retire a medicação de forma gradual para que o paciente mantenha o peso sem reganhar tudo aquilo depois. Mas é importante lembrar, se voltar aos velhos hábitos, né, alimentação inadequada, sedentarismo, reganha o peso. Então, a gente tem uma ideia de que remédio de peso dá rebote quando a gente tira, mas não tem nenhum remédio que cause rebote efetivamente. É que voltar para os hábitos anteriores vai fazer reganhar o peso. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro. Tem que mudar totalmente mesmo o estilo de vida. É estilo de vida, exatamente. Na qualidade. A questão que fala de reeducação alimentar, porque o ideal é realmente isso, né? Dietas muito restritivas. Vou tomar só chá, vou tomar só suco verde, vou fazer dieta da sopa. A curto prazo isso pode funcionar, mas a longo a gente não consegue manter, né? Então é importante essa questão de reeducação alimentar, porque as dietas têm que ser algo que você consiga manter a longo prazo. Então, algo que você tire tudo que gosta de comer ou não possa ter os seus momentos de exceção, não é algo que vai funcionar a longo prazo, né? Dieta muito restritiva, a taxa de falha é muito alta. Vale esse alerta para o pessoal observar mesmo. Eu gostaria que você desse uma última orientação, então, já estamos chegando no fim do programa, doutora, para alertar novamente, né, o pessoal, para buscar ajuda caso sentir que algo está diferente, que merece uma atenção especial, especialmente nesse momento delicado, desafiador que a gente vive da pandemia, mas que, muito além da Covid, outras doenças graves continuam acontecendo, né? Exatamente. Então, é importante, assim, que a gente tenha uma rotina de pelo menos uma vez por ano, né, fazer uma consulta médica de check-up para checar realmente os exames de rotina, né, exames de fígado, exames de rim, glicose, colesterol, tireoide, então os básicos, né? Se estiver sentindo algo de diferente, é importante realmente que não demore em procurar ajuda, né? Porque se tiver alguma doença que a gente consiga fazer diagnóstico inicial, o tratamento é muito mais simples, né? E manter os bons hábitos, né? Alimentação adequada,
evitar excesso de gordura e açúcar, bebida alcoólica, né? Evitar o tabagismo. E, em caso de necessidade, procurar apoio psicológico, né? Porque isso é algo que a gente está vendo bastante e só tem a agregar no tratamento de uma maneira geral, né? Então, nós médicos, enfim, da área da saúde, a gente está aqui para ajudar, né? A gente não está aqui para julgar ninguém. Você ganhou peso, você não perdeu, o que a gente tinha combinado na outra consulta. Não é assim que funciona, né? Mas a gente tem que estar com a cabeça boa, né? Em primeiro lugar. E aí, o resto tudo fica mais tranquilo. Todo o organismo em equilíbrio. Tudo melhora, exatamente. Doutora, eu gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui no Equilíbrio-se e já fica o convite para uma nova conversa. Obrigada a você e ao Jornal Bom Dia pelo convite. Boa noite. Desse modo, nós acabamos, então, o Equilíbrio-se dessa semana. Você pode conferir este e outros programas na página do Facebook do Jornal Bom Dia. Tenham todos uma ótima noite, cuidem-se e fiquem bem.